Fala fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo a derrota do Coringão aí na Independência. América Mineiro 1, Corinthians 0, né? É... que falar desse jogo, né, cara? Serviu só pra dar aquela estressada, né? A gente teve uma quinta-feira maravilhosa. Se tratando de Corinthians, né? Você sabe que não dura muito tempo, né? O Coringão sempre dá um jeito de estressar a fiel torcida, né? Cara, os comentários e críticas que eu vou fazer hoje é basicamente sobre o jogo de hoje, tá? Eu acho que tá tudo correndo no decorrer aí do planejado, tá? É que eu acho que hoje dava pra ter ganhado. A gente sempre acha que dá pra ter ganhado, né? Mas enfim, pra fazer uma análise aqui mais voltada pro jogo de hoje, tá? Bom, vamos lá. O Corinthians foi com uma equipe muito alternativa hoje pra Minas Gerais. Teve jogo duríssimo na quinta-feira contra o Fluminense. E com esse pouco tempo de descanso, era meio que óbvio, né, que o Vitor Pereira iria poupar os principais jogadores, né? E reflexo disso foi o time titular que conteve apenas Roger Guedes e Cássio, né? Das figurinhas carimbadas do time titular, né? O Corinthians foi a campo com Cássio no gol, na lateral direita Léo Maná, estreando, né? O menino da base. A dupla de zaga com Mendes e Raul Gustavo. O Raul que fazia um bom tempo que não jogava, né? Teve lesão, teve suspensão. Depois teve bastante tempo para alguns jogos. E parece que a dupla titular do Vitor Pereira é Gil e Balbuena. Então o Raul ficou um tempo no banco aí, né? E não sendo muito utilizado, né? Na lateral esquerda, Lucas Piton. A dupla de volantes ali, de primeiro volante, o Xavier. Um pouquinho mais pela direita, o Rony. Na meiuca ali, mais pela esquerda, o Juliano, às vezes centralizando. Na lateral, na ponta esquerda, o Matheus Vital. Na ponta direita, o Adson. E no comando do ataque, Roger Guedes, né? Cara, como previsto, esse time sem nenhum entrosamento, né? Aconteceu muita pouca coisa do lado do Corinthians durante esse jogo, né? Teve um bom arremate do Roger Guedes, teve ali um chute do Matheus Vital obrigando o Cavicchioli a fazer uma boa defesa, o Adson também de fora da área, mas nada muito profundo, né? O Corinthians sofreu demais com esse meio-campo sem entrosamento, né? E cedeu, né? Muito espaço para a América invadir de qualquer jeito a área do Corinthians. E os cruzamentos na área do América no campo do Corinthians, né, na defesa do Corinthians, parecia um passe para gol, né? Porque a defesa do Corinthians praticamente não existia. Eu acho que se você pegar ali, tirando as vezes que o Cássio teve que fazer uma intervenção e fez boas defesas, né? Uma foi uma puta defesa, o juiz deu impedimento, mas eu acho que se o Henrique Almeida faz o gol, haveria checagem no VAR e acho que daria gol legal, porque acho que só o braço dele tá impedido. O Cássio saiu em cima dele, fez uma grande defesa. Mas assim, tirando essas jogadas que o Cássio defendeu, não teve nenhum corte da zaga de cabeça. Todas as jogadas houve finalização do América, né? Ou o Cássio teve intervenção, dando um soco na bola, ou enfim, o América conseguiu finalizar, né? Então assim, o Corinthians, o melhor que teve do Corinthians ali no ataque foi quando a bola chegava no Adson e no Matheus Vital, e eles conseguiam fazer alguma jogada mais pelo meio, né? Lembrando que esses... O Adson até tem, né, uma característica de ponta, né, de velocista. Se você botar ele pra correr, ele consegue fazer essa função, né? Já o Matheus Vital já é mais um condutor de bola, né? Você não vai esperar que você lance a bola nele e ele saia correndo, né? Mesma pegada do Roger Guedes, né? Embora sejam jogadores rápidos, né? Eles têm uma condição muito específica de como ser rápidos, né, cara? Enfim, tirando essas subtramas que eu falei entre esses jogadores, ele quando conseguiu encaixar com o Juliano ali, dar uma chegada, o Corinthians pouco agrediu nesse primeiro tempo, né? E a partida acabou nesse primeiro tempo no 0 a 0, né, cara? Já pro segundo tempo, o VP fez 3 alterações logo de cara, né? E lançou uma formação tática aí que acho que foi meio que inovadora, né? Ele meteu o Robson no jogo, tirou o Léo Maná. Léo Maná que jogou muito mal, tá? Eu sei que tem a parte do entrosamento, mas, porra, o moleque... Você via que ele tava se esforçando, mas ele parece estar, tipo, 3, 4 níveis abaixo dos demais jogadores. É um moleque correndo pra caramba e não consegue nem chegar no atacante do América. O moleque corre pra caramba e não consegue nem chegar no ataque. Ele tava sempre no meio do caminho de tudo, né? Enfim, estreia aí, deve estar nervoso também. Mas assim, foi mal pra caramba, né? Então entrou o Robson no lugar dele. Entrou o Duqueiroz no lugar do Xavier, que assim, não ajudou nada no primeiro tempo, né? O Xavier que não protege muito pouco. E a Armando ainda é pior ainda, né? E entrou o Yuri Alberto no lugar do Roger Guedes. Provavelmente o Vitor Pereira fez aquela questão, né? Posso contar 45 com cada, faz a gestão do elenco, né? E tem os dois
pra jogar na quarta-feira, né? Provavelmente essa foi a gestão que o VP pensou, né? Enfim, nessa substituição, o que foi interessante foi que o Corinthians jogou tipo por um 3-4-2-1. Foi um bagulho muito louco. Eu não tinha visto isso no Corinthians ainda, né? O VP não tinha lançado essa. Mas eu confesso que eu achei bem interessante essa formação que o Corinthians utilizou, né? Ele fez ali Mendes, Robson e o Raul. O que foi interessante dessa vez é que, assim, geralmente numa linha de três, o Robson faz o zagueiro pelo lado direito, né? E aí, quando você faz os zagueiros das pontas, né? Geralmente esse zagueiro tem a obrigação, né? A contribuição de armar, começar as jogadas, né? E o Robson faz muita cagada, né? Eu não sei se foi pensando nisso ou se foi porque a dupla de zaga. Do trio de zaga ali era o Bruno Mendes, e o Bruno Mendes tem mais facilidade de fazer a lateral direita. Mas isso ajudou o Robson a fazer menos cagadas, né? E o Bruno Mendes ficou responsável por essa saída, né? Aí ele meteu uma linha de 4, né? O Matheus Vital foi jogado pelo lado direito. Aí ficou Duqueiroz e Rony, né? Rony e Duqueiroz. E no lado esquerdo, como um ponta, né? O Lucas Piton. Um pouco mais à frente dessa linha de 4, você tinha o Adson e o Juliano como dois meias mesmo, pra abastecer o Yuri Alberto no comando do ataque. Eu achei bem legal essa formação, tá? Porque quando o Corinthians vai pra frente, dá a sensação que tem um monte de maluco bom no time, sabe? Maluco bom, assim eu falo. Gente que pode decidir a partida, né? Você tinha ali Yuri Alberto, Juliano, Adson. É foda falar Matheus Vital, mas o Matheus Vital fez uma boa partida até, considerando esse time totalmente mexido e também o Matheus Vital voltando aí pro Corinthians, né? Mas fica bem legal, parece que tem muitos nomes, né? E aí esse segundo tempo, esse início de segundo tempo, ficou uma partida bem aberta, ficou lá e cá. O Corinthians tem muita dificuldade de finalizar, né? Geralmente o Corinthians procura a finalização perfeita pra poder chutar gol, né? O que não ocorreu muito, acho que nunca vi que ele nem trabalhou nesse segundo tempo. E o Cássio foi alvejado algumas vezes, chutes de fora da área quando o América recuperava essa posse de bola e o Corinthians estava em cima, né? Minha crítica para o que aconteceu na partida, né? O Corinthians ele teve um bom momento quando entra o Renato Augusto, né? Ele entra no lugar do Adson, fica essa dupla de meias, Juliano e o Renato abastecendo o Yuri Alberto. Porém, eu entendi que o VP foi pra vencer a partida, mas acabou saindo um tiro pela culatra, né? E eu acho que ele não previu o efeito colateral. E se o América fizesse o gol? Por exemplo, o Corinthians ele foi totalmente pra cima, porque o Corinthians estava inserido no campo de ataque do América, mas o América também estava buscando o gol. Então assim, quem pegava a bola conseguia chegar na área do adversário. Quando o América faz o gol, mais uma vez no levantamento na área, né? A defesa do Corinthians foi muito mal, todo mundo ali foi muito mal na partida, nos lances aéreos, né? Quando o América faz o gol no Corinthians, o Corinthians ele fica sem velocidade, né? Porque a última substituição do Corinthians é Fausto no lugar do Rony. Ainda tava 0-0, né? Quando entra o Fausto, né? Então se você pegar, ficou Cássio, o triozinho ali Mendes, Robson e Raul, Matheus Vital, Duqueiroz e Fausto. No outro lado do campo, na esquerda, o Piton, Renato e Juliano mais centralizados e o Yuri Alberto no ataque. Quem é a sua peça de velocidade? Entendeu? Não tem. Você não tem. Eu achei que faltou um Gustavo Silva. Eu achei que seria fundamental para esse segundo tempo. Porque o Piton não vai ser esse cara de velocidade. O Matheus Vital cansado, ele até que se esforçou bastante na mão do Vitor Pereira ali, não seria essa opção. Então assim, depois que o América faz o gol, o Corinthians tem muito mais a posse de bola, mas gira pra cá, gira pra lá, e além da falta de entrosamento nesse sistema novo de jogo, ficou sem velocidade, era muito previsível as rodadas de bola, né? Não tinha velocidade alguma. O América só se fechou e conseguiu conter o Corinthians com muita tranquilidade, né? Então assim, eu boto essa derrota na conta do Vitor Pereira, porque assim, de novo, eu entendo o rodízio, eu entendo começar com jogadores do banco de reserva, né, com um time super alternativo. Eu acho que se o Corinthians toma esse gol no primeiro tempo, que mereceu tomar, seria razoável entender o resultado. Mas quando você vai pro segundo tempo no 0-0, eu penso, né, pô, as perspectivas são boas pra conseguir os 3 pontos. E como ele usou todas as substituições foram com os ditos titulares, né? Então entrou o Fausto, entrou o Du, entrou o Renato, entrou o Yuri Alberto, né? Enfim, menos o Robson, né? Mas você entra com 4 peças ali, todo mundo fora de posição.
Eu não sei porque ele mexeu tanto na equipe dessa forma, né? Ele poderia fazer o feijão com arroz e acredito que poderia ter dado mais certo, né? Sei lá, na hora que ele entra com. Eu sei que o Léo Maná não tava fazendo um bom jogo, mas ele poderia ter deixado o Bruno Mendes de lateral mesmo, o Lucas Piton de lateral, e tivesse mantido a estrutura do 4-3-3, né? Mas enfim, foi uma opção do Vitor. Eu acho que pra essa partida ele vacilou, né? Eu queria falar mais uma questão também, que é a questão do juiz, né, cara? Teve um lance que o Bruno Mendes ele entrou com força excessiva e tomou cartão amarelo. E aí os comentaristas, né, enchem a boca pra falar, né, nossa, é uma entrada muito violenta, mas assim, o Bruno só pegou a bola, ele não tocou no cara do América. Ele só pegou a bola, realmente ele foi mais bruto. Só que, cara, tem diversos lances que os jogadores entram quebrando, pega na bola e quase arranca a perna. Aconteceu isso diversas vezes com o William. Eu sempre falo desse lance, Murilo versus Roger Guedes em Itaquera. Pô, o maluco prensou o joelho no tornozelo do cara, mas como ele pegou na bola antes, vale, né? Então assim, eu acho que essa regra do força excessiva deveria ser melhor explicada, né? Então assim, todo lance de força excessiva você para, falta e acabou. E não é bem assim, depende do juiz e tal. E acaba gerando revolta. Teve o lance do Benítez no Adson, que ele dá uma joelhada na costela do Adson, e o juiz não dá nada. Então assim, se força excessiva depende, né? Complicado, cara. E ainda cogitaram o cartão vermelho pro Bruno Mendes, assim, sacanagem, tá ligado, mano? Enfim, o Corinthians perdeu mais uma posição na tabela, agora foi pra sexta posição. As duas próximas partidas pelo Campeonato Brasileiro são contra Atlético Goianiense e Cuiabá, respectivamente. Acredito que o Corinthians possa vencer, ainda mais que teve que usar o rodízio agora contra o América. E seria fundamental, né? Vencer essas partidas, ficar consolidadinho ali no G4, no G5. Corinthians, enfim, eventualmente perder na Copa do Brasil para o Flamengo que tá no G4, abre mais uma vaga. Então, assim, G4, G5 eu acho que é fundamental pro Corinthians, pensando em estar na próxima Libertadores. Seja lá como. Claro que a gente vai lutar muito pelo título da Copa do Brasil, porque é um título, mas um dos prêmios da Copa do Brasil é a vaga direta para a Copa Libertadores. E o Corinthians não pode nem sonhar em ficar fora da próxima, né? Amanhã eu devo soltar um vídeo falando um pouco do Fla-Flu, não do jogo em si, mas falando o que eu acho, como o Corinthians pode vencer o Flamengo, né? Na Copa do Brasil. Eu acho que vai ser muito difícil, mas pode acontecer. E não é que eu vou dar aqui o caminho das pedras, não é isso. Mas é só fazendo uma análise aí do que eu acho, do que eu acredito que deva acontecer para um resultado positivo do Coringão, né? Enfim, fiel, deixa o like aí no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!